Dá pra morar na França sem falar francês? É possível ou não? Vamos saber agora. Bom, deveria fazer uma vinheta agora. Se essa vinheta não aconteceu, vamos fingir. Vinheta! Na verdade, esse é um assunto muito polêmico que você vê muita gente discutindo isso. Quando você vai nos grupos de quem mora na França, quem mora em Paris, as pessoas falam, dá pra viver na França sem falar francês? E aí, pá, tem aquele post com centenas de comentários, cada um falando uma coisa, ninguém responde nada. E antes de vir pra cá eu também tinha muito essa dúvida, porque eu não sabia falar francês. Mas os meus planos eram de vir pra cá, de fazer o mestrado. E assim, o mestrado não é em francês, então eu não necessariamente não precisaria falar francês, mas eu tinha assim essa coisa, né? Tipo, pô, mas e aí, será assim, como é que eu me viro, não me viro? Isso é uma coisa normal em grandes capitais, como por exemplo nos Estados Unidos, na Alemanha, sei lá, Japão, Tóquio, não sei. Todas as grandes capitais atraem muita gente. E essa muita gente não necessariamente aprende a língua antes de morar lá. Elas vão para lá por causa das oportunidades. Muita gente, tudo acontece, oferta de emprego. Você acha muitas comunidades e acha pessoas que moram aqui há anos e anos e elas não falam a língua do lugar. É meio estranho, mas acontece. E acho que não tem nada a ver com a questão de respeito ou não respeito. Muita gente fala dessa coisa, você tem que falar francês porque é um respeito, não sei o quê. Olha, quando você visita um país, é muito legal você saber um pouco da língua, porque isso vai criar uma boa relação com qualquer pessoa que você fale. Então, isso vai ser interessante e vai te ajudar. Quando você mora no país, mesmo que você não fale a língua, você tem que saber uns básicos, de obrigado, com licença, por favor. Isso tudo vai mostrar o seu respeito àquela cultura e àquele povo. A pergunta não é se é preciso falar francês para morar na França. A pergunta é, quantas línguas você fala? Grandes capitais, muitas comunidades, diversas línguas, grandes empresas. Muitas empresas têm ofertas de emprego para pessoas que falam outras línguas, português, espanhol, italiano, inglês principalmente. Por que principalmente? Porque inglês é meio que tido como uma língua universal. É uma língua que a maioria das pessoas tende a tentar aprender, então você consegue se virar mais se você sabe inglês. Vir para a França sem falar francês é uma coisa. Vir para a França sem falar francês e sem falar inglês, por exemplo, apenas português, seria um problema. Porque vai ser muito difícil você se comunicar com qualquer pessoa. Quando eu fui morar na Irlanda, esse era mais ou menos o meu caso. Eu não falava bem inglês. Eu tinha aquele inglês que a gente acha que fala no Brasil, que você acha que entende uma legenda no filme. Já falei disso em vídeos passados. Mas não é a mesma coisa. Eu percebi que o fato de eu já falar inglês bem te abre muitas portas. Porque existem várias outras pessoas que não falam francês, ou falam muito pouco, não têm uma certa fluência na língua, mas que se comunicam em inglês. Não é questão de ser turista e perguntar onde é que fica a Torre Eiffel, você tem que falar francês primeiro. Não é isso, é questão de trabalhar. Existem pessoas procurando emprego, ofertando empregos, mercados de trabalho por aí, e tem gente vindo pra cá fazendo negócios, são grandes capitais, então você vai achar pessoas que precisam que você fale uma língua geral, que no caso é o inglês. Então o que eu percebi foi que chegar aqui falando inglês e português foi completamente diferente de quando eu fui pra Irlanda e eu só falava português e o inglês vagabundo. Então eu já fiz alguns freelancers aqui que me exigiram que o inglês me permitiu. Mas se eu falasse só português, ia ser muito pior, porque tem uma hora que o francês engaga e você não consegue falar direito. É um país multicultural, com culturas de todo mundo e línguas do caralho a quatro aqui. Mas você tem que ter em mente que se você não fala francês, em relação a emprego, tem muitas empresas que contratam vagas específicas para falar inglês e algumas, inclusive, contratam se você falar português. Acontece que tanto no português quanto no inglês, a maioria dessas vagas, eles pedem que você fale francês e português. Francês e inglês. Se você falar francês, português e inglês, é melhor ainda. Quando você tem 3 línguas, isso aumenta muito as suas chances de contratar um emprego. Se você não tiver francês, sempre vai ser um problema. Mas se você estiver trabalhando de outra forma, com freelancer, com trabalho remoto, o inglês vai facilitar. E se eu estiver na universidade, tem gente que meus professores falam inglês, mas algumas vezes eu precisei fazer coisas e aí eu fui na administração e a pessoa de lá não falava inglês, e aí eu me virava. E aquela coisa, ninguém tem a obrigação de falar inglês com você. Você está num país que você está suposto a falar aquela língua. Se você for morar no Brasil, você precisa falar português. Se alguém estiver pensando, é preciso falar português para morar no Brasil?
O que você acha? É claro! Quando ela vai arranjar emprego se ela não fala português, você precisa se comunicar com as pessoas. A não ser que você tenha um trabalho tão excelente, como por exemplo casos que eu já vi na Irlanda. Por exemplo, um caso que eu já vi na Irlanda de um cara que ele foi fazer entrevista de emprego usando um iPad e ele usava o Google Tradutor para responder o entrevistador. E foi contratado. Tamanha era a necessidade do entrevistador em contratar uma pessoa com aquela especialidade. Mas esse é um caso muito específico. Então, basicamente, o que eu tento fazer é procurar oportunidades que envolvam línguas. Por enquanto, já consegui algumas coisas. E, por exemplo, freelancer de fazer fotos, por exemplo, que eu não tenho, preciso ter contato com ninguém, não preciso contratar nada, não preciso fazer nada, só preciso ir a lugares e tirar fotos. Porém, por exemplo, se eu tivesse que dirigir um modelo e ele não fala inglês, aí complica, aí não dá. Se alguém me pedir aqui vai no meu aniversário lá e tirar fotos da minha festa, uma família francesa, e aí? Não tem o que fazer. A pessoa vem, tira uma foto aqui minha, mas eu não quero isso não, faz assim de outro jeito, e eu ficar, não sei. É isso. Galera, a língua é muito importante. Eu meio que venho falando um pouco mais de língua ultimamente aqui no canal, porque isso foi uma coisa que eu fui percebendo com o tempo. A importância de você ter um aprendizado em outra língua. É muito difícil visitar outros países se você só fala a sua própria língua. Você tem que se especializar em outra coisa. Você tem que ter outro tipo de conhecimento. Eu indico sempre o inglês. Com o inglês você se vira em muito lugar e o inglês tem certo valor. Tem que aprender francês. Eu estou fazendo meu curso de francês na prefeitura que tem aqui. Estou fazendo no meu Duolingo. Aliás, Duolingo não, Babel. Eu vou fazer um comparativo entre aplicativos de aprendizado de língua para mostrar qual é o melhor para vocês, porque eu costumava usar um e eu troquei e assim, pá, a diferença foi absurda. Certo? Novamente, tem pessoas me perguntando muitas coisas em relação à vida aqui na França. Eu vou tentar esclarecer um pouco. O problema é que muitas perguntas são repetitivas e essa foi uma, por exemplo, que muita gente perguntou, então eu decidi fazer um vídeo. Tentar preparar um vídeo sobre a universidade e como foi o processo. É porque nem tudo está terminado ainda, o processo ainda meio que acontece, eu já estou estudando, mas ainda tem qualidades administrativas a serem resolvidas, por isso que eu não quis fazer. Então é isso. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, comente, curta. Se você não gostou, bota que você não gostou e aí o YouTube não vai sugerir mais meus vídeos pra você. É fácil assim. E mostre para seus amigos, comente e vamos trocar informação. Assim, eu sinto que muita gente me pergunta, mas me manda informação, fala o que você pensa. Isso me ajuda também a ter um feedback das pessoas. Muita gente fala comigo, mas só pergunta como é. Mas assim, eu não sei o que as pessoas de fato estão pensando sobre os meus vídeos. Me diga! Não foi vídeo com imagens, mas sei lá, vídeo do Guto Responde. E é isso. Se inscreva no canal, marque o sininho lá e sugira uma nova questão para o próximo Guto Responde que eu vou gravar. Então é isso. Valeu, galera. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.